prazer. Para quem não me conhece, eu sou o Adson e é um privilégio poder estar aqui compartilhando com vocês aquilo que Deus ele já tem colocado no meu coração. E eu tenho certeza que tudo aquilo que for falado aqui hoje vai ser algo vindo diretamente do céu. Vai ser algo vindo diretamente daquilo que Deus ele tem preparado e aquilo que Deus ele quer falar a cada um dos nossos corações. E eu sei que durante todas essas ministrações que têm sido passadas, Deus ele já tem falado com cada um. E eu tenho certeza de que essa vai ser também mais uma onde Deus ele vai nos tirar de um lugar para levar a um novo nível. E se você crê nisso, se você acredita que Deus ele pode fazer isso na sua vida, eu quero que você escute com bastante atenção tudo aquilo que vai ser falado aqui, que você pense sobre a sua vida, reflita sobre aquilo que Deus ele quer falar ao seu coração. Tudo aquilo que for falado aqui é diretamente para você, sabe? Não é para a pessoa que não está assistindo, não é para a pessoa que você queria que estivesse vendo, mas isso é para você, tá bom? E quando me passaram um tema para falar sobre a ministração aqui, né, foi passado o tema sobre coragem para falar de Jesus. Né? Coragem para falar sobre aquele que nos amou, coragem para falar sobre aquele que nos resgatou, coragem para falar sobre o Filho de Deus, para falar sobre aquele que nos resgatou. E é um privilégio poder falar disso, é um privilégio poder compartilhar com vocês. E eu tenho certeza de que Deus ele já está aqui nesse lugar, eu tenho certeza de que Deus ele já está aqui e Ele vai falar no nosso coração. Amém? Então, antes da gente começar, eu queria orar com você. Então, onde você estiver, feche seus olhos e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração aí. Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia. Agradecemos, Senhor Deus, por essa conferência, Deus, que tem, Deus, sido marcante nas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por todo o cuidado, todo o carinho, todo o amor, Senhor Deus, que Tu tem, Deus, nos guardado e nos protegido. Jesus, eu te peço que Tu venha, Deus, nesse momento falar ao coração de cada pessoa, Senhor Deus, que está, Deus, participando dessa conferência. Que Tu venha, Jesus, ministrar, Deus, a cada coração, Senhor, trazendo, Pai, a Tua palavra, trazendo, Deus, a Tua vida, Senhor Deus, fluindo sobre cada um de nós. Pai, nesse momento eu te peço que Tu venha, Jesus, liberando, Deus, a Tua graça, o Teu favor e o Teu amor. Pai, em nome de Jesus, vem, Deus, mudando a realidade, Deus, e se for preciso, Senhor Deus, nos leva além, nos leva, Deus, a ver a Tua mão, a Tua poderosa mão, Senhor Deus, em todas as situações. Jesus, nós queremos, Senhor Deus, sair dessa ministração, Deus, com o nosso coração cheio da Tua presença e cheio de ousadia. Ousadia para falar de Ti, ousadia, Senhor Deus, para ministrar o Teu nome, Senhor Deus, aonde nós estivermos. Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Tudo que for falado aqui hoje, preste muita atenção, porque isso é fundamental, né, para a nossa vida cristã. E, para começar, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de amor e de moderação. Repetindo, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Primeiramente, para a gente começar a falar sobre coragem para falar de Jesus, a gente precisa saber sobre algumas coisas. E existem muitos fatores que acontecem na nossa vida que podem nos aprisionar, né, que podem nos deixar sem coragem, né, que podem nos desanimar de falar de Jesus. A gente tem muita facilidade de falar de Jesus quando a gente está em um lugar onde a maioria das pessoas são cristãs. A gente tem muito costume para falar sobre Jesus quando a gente está em um ambiente onde a gente sabe que as pessoas creem em Deus, que as pessoas acreditam em Deus, e a gente tem mais facilidade. Por exemplo, na sua igreja, na sua célula,
às vezes até na sua família, se ela, a maior parte dela também for cristã, né, você se sente mais à vontade. Mas Deus, ele nos chama para viver uma vida sobrenatural, né, uma vida além das paredes do nosso comodismo. E nessa ministração eu queria falar sobre dois pontos que são totalmente diferentes, mas eles são fundamentais para que a gente possa ter coragem para falar de Jesus. E eu tenho certeza que ao final dessa ministração, Deus, ele vai nos confrontar sobre como nós vamos viver daqui para frente. Amém? Repetindo lá o texto de 2 Timóteo 1,7, diz assim, que Deus, ele não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Quando nós vivemos uma vida com Deus, quando nós vivemos uma vida baseada naquilo que Deus, ele tem para nós, nós não vivemos na base do medo. Esse é uma das principais coisas que nós, como filhos de Deus, precisamos entender. O medo, ele não precisa dominar a nossa vida. O medo, a insegurança, essas coisas, elas não precisam estar balizando aquilo que nós vamos viver. Quando nós realmente cremos em Deus, nós decidimos andar em ousadia. E essa é uma das palavras-chave para a nossa ministração agora, tá? Ousadia. Quando nós andamos à base do medo, da insegurança, nós nos tornamos a viver pessoas mais conformadas, pessoas mais acomodadas. E essa acomodação, ela vem da nossa passividade. E essa é a nossa segunda palavra. E eu quero que você grave bem essas duas palavras, ousadia e passividade, tá bom? E quando a gente fala de andar com Deus, de conversar com Deus, de ter relacionamento com Deus, essas duas palavras, elas são totalmente opostas. Por quê? Quando nós andamos em ousadia, nós acreditamos no poder de Deus. Quando você acredita que Deus, ele é poderoso para fazer todas as coisas, você necessariamente deve andar em ousadia. Não existe um meio termo. Você precisa andar em ousadia. Nada de, eu creio que Deus é todo poderoso, mas isso, eu creio que Deus, ele pode todas as coisas, mas tal coisa é difícil demais. Não, quando nós cremos em Deus, nós precisamos ter a certeza de que ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos, daquilo que nós imaginamos. Porque Deus, ele sempre faz além. Ele é poderoso o suficiente para fazer mais. Amém? Quando nós nos deparamos com circunstâncias que fogem do nosso controle, a nossa fé é colocada à prova e o nosso posicionamento responderá conforme verdadeiramente nós cremos. Quando nós encontramos situações onde nós sentimos que as coisas vão sair daquilo que nós podemos conter, aquilo que nós podemos controlar, a nossa fé em Deus vai balizar aquilo que nós cremos. Se você tem uma fé forte, uma fé firme em Deus, você vai seguir pelo caminho aonde a sua fé vai te levar. Aonde você vai crer em Deus, você vai crer que ele vai ser suficiente para te ajudar na situação. Mas, se você não tem essa revelação, se você não vive de acordo com esse princípio, você vai ser facilmente levado a uma vida onde você vai se deixar levar pelas circunstâncias, tá bom? E a passividade, ela surge de um coração conformado, mas a ousadia é resposta da nossa confiança ao caráter e poder de Deus. Quando nós estamos conformados com as situações, conformados com as coisas que acontecem, nós estamos vivendo uma vida passiva. Por exemplo, quando você vê uma notícia e na notícia fala que
Milhares de cristãos foram mortos por pessoas que perseguem cristãos. Como você se comporta com uma notícia dessa? Você para e fala assim, mas a igreja nasceu e ela sempre vai ser perseguida. Ou você coloca a ousadia no seu coração e fala assim, nossa, se tem gente morrendo por Jesus, eu preciso fazer mais. Se tem gente que está dando a sua vida por Jesus, eu preciso fazer mais também. Sabe? Quando você anda na passividade, você fala, nossa, a igreja está sendo perseguida. Meu Deus, isso é ruim. Mas quando você anda com ousadia, você fala, nossa, pessoas estão morrendo porque elas amam a Jesus de verdade. Pessoas estão morrendo porque até o último momento elas não negaram a sua fé. Sabe? Nós precisamos entender e olhar para a nossa vida e ver se nós estamos vivendo na passividade ou se nós estamos vivendo uma vida de ousadia. Quando nós compreendemos quem Deus é e a nossa responsabilidade como filhos de Deus, sabemos que precisamos nos posicionar em ousadia para estabelecer o reino de Deus aqui. Quando você entende quem realmente você é, quando você entende para que Deus ele te chamou, quando você entende o seu propósito de vida aqui nessa terra, você começa a ver realmente aquilo que Deus ele quer fazer através de você, sabe? Quando você entende quem você é em Deus, quando você entende todos os propósitos, todos os desejos de Deus para a sua vida, quando você entende a sua filiação em Deus, você consegue viver uma vida posicionada na ousadia. Repetindo, passividade e ousadia. Deus ele nos chama para viver uma vida de ousadia. E nessa ministração eu queria trazer para vocês 3 pontos aonde nós podemos sair da passividade e viver uma vida ousada nele. Uma vida aonde nós conseguiríamos falar dele aonde nós estivermos. E o primeiro ponto, se você puder abrir a sua Bíblia comigo lá em Salmos 115, versículo 16. Salmos 115, versículo 16. Que diz assim: o céu, até os céus são do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Amém? O nosso primeiro ponto, ele fala, assim: a passividade é uma característica de quem não compreende o seu papel no reino de Deus. Repetindo, a passividade é uma característica de quem não compreende o seu papel no reino de Deus. Quando nós compreendemos a nossa filiação, sabemos que somos filhos de Deus e que fazemos parte de um reino. O governo que foi entregue a Satanás através do pecado do homem foi restituído através do sangue de Cristo e entregue a nós. Quando o diabo tentou a mulher no Éden, né, e ela conseguiu também influenciar o seu marido, o pecado ele veio sobre a humanidade, né? O pecado ele entrou nesse mundo e desde então a humanidade ela foi entregue ao controle do maligno. Mas Deus, sendo infinitamente bom, mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para levar sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados e nos trazer novamente, né, o acesso a uma vida santa, o acesso a uma vida na dependência de Deus, um acesso longe da natureza do pecado. E quando nós entendemos quem nós somos em Deus, quando nós entendemos qual é o nosso papel aqui na terra, nós entendemos que nós nascemos para governar sobre essa terra. Como diz aqui em Salmos, os céus, até os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. O Senhor entregou a mim e a você esse domínio sobre a terra. E o diabo tentou roubar isso lá atrás, mas Jesus,
ele se entregou e nos devolveu esse controle para que nós possamos dominar sobre qualquer circunstância. O desejo de Deus é expresso através da sua palavra, é que seja estabelecido assim na terra como é no céu. Quando você entende, né, quem você é, você começa a trazer a realidade do céu para a terra. Quando você entende quem você é, você vive uma vida onde aquilo que já existe no reino do céu, você vai fazer a sua ponte para trazer para o reino da terra. Essa é a nossa missão. E essa é aquilo que Deus ele tem nos chamado para viver. Aquilo que Deus ele tem nos chamado para fazer. Fazer que aconteça aqui na terra aquilo que já está escrito no céu. E nós faremos essa ponte entre os dois reinos. E isso deve ser a nossa motivação diária de fazer. A nossa motivação diária de viver dessa forma. Quero que você abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios 5, versículo 20. 2 Coríntios 5, versículo 20. Segunda Coríntios 5, 20, que diz assim: Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Repetindo esse iniciozinho aqui. Somos embaixadores de Cristo. Então, logo, nós somos representantes do céu. Nós somos representantes do céu aqui nessa terra. Quando você lembra do que é ser um embaixador, o embaixador é alguém de um país que está em outro país representando aquele governo, representando aquela nação. E, se você não sabe, um embaixador, a área da embaixada onde ele vive, onde ele trabalha, aquela área é uma parte da nação dele naquele país vizinho, naquele país estrangeiro. Sendo assim, aquele país estrangeiro não pode influenciar, não pode exercer domínio sobre aquela embaixada, porque ela não pertence àquele país. Ela pode até estar situada lá, mas ela não faz parte dele. Ela pode estar situada naquele lugar, mas ela não faz parte daquilo que daquele patrimônio daquele país, porque ela pertence a outro lugar. Aquele embaixador pertence a outro lugar, ele é representante de outro lugar. Então, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós não pertencemos a essa terra, mas nós estamos aqui e precisamos exercer o nosso domínio sobre essa terra. Logo, quando observamos uma realidade contrária do reino de Deus, nós precisamos nos posicionar em ousadia para fazer transformação. Voltando um pouquinho, o nosso tema de hoje é sobre coragem para falar de Jesus. Mas para nós termos coragem para falar do amor de Deus, nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. E quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus e que nós somos embaixadores de Deus, e também que nós nascemos, nós vivemos para fazer com que a vontade de Deus ela seja feita aqui nessa terra como ela é no céu, nós passamos a exercer a nossa influência, a exercer aquilo que Deus ele já colocou sobre nós. Como diz lá em Salmos, a terra ele já entregou a nós. E nós precisamos viver uma vida onde a ousadia vai nos levar a lugares para levar a palavra de Deus. O nosso segundo ponto é: não seja governado pelas circunstâncias ou pelo temor de homens. Como eu falei no começo, nós temos facilidade para falar do amor de Deus dentro da nossa igreja, dentro da nossa célula, nos lugares onde nós sentimos mais cômodo, né? Então, Deus ele nos chama para fora. Deus ele nos chama para viver uma vida onde o amor dele é levado para outras pessoas. E assim o evangelho cresceu.
Assim, a palavra de Deus ela foi repassada a pessoas e pessoas e pessoas e chegou a nós hoje, porque pessoas tiveram coragem de falar dele. E isso foi sendo repassado e repassado e chegou a nós. Uma mente passiva, ela é extremamente influenciável pelas circunstâncias. Ela não resiste a situações externas e suas decisões são geradas pelo medo. Sabe, quando você vive uma vida passiva, você vive uma vida com receio. Nossa, mas o que pode acontecer? Nossa, mas será se eu consigo? Meu Deus, isso é muito difícil, eu acho que eu não consigo. Meu Deus, eu não tenho uma formação em teologia. Meu Deus, isso é profundo demais para mim. Mas, quando nós temos relacionamento com Deus, quando nós entendemos quem nós somos em Deus, nós passamos a viver fora dessa situação. Nós não somos governados por circunstâncias. Por causa de Jesus, que nos purificou do pecado, podemos entrar na presença de Deus como uma criança que entra na presença de seu Pai amoroso. Se você abrir lá sua Bíblia em Hebreus 4,16, nós somos encorajados a chegarmos a Deus com confiança, a fim de alcançarmos misericórdia e graça. Quando enchemos a nossa mente dessa realidade, não sobra espaço para o medo e agimos de acordo com a vontade de Deus para nós. Agimos com coragem e ousadia, pois a opinião de Deus é mais importante sobre nós do que a nossa realidade ou a opinião de outras pessoas. Quando você está cheio da presença de Deus e você entende quem você é nele, você não vai viver baseado por aquilo que as pessoas vão falar de você. Você não vai viver de acordo com aquilo que a sociedade vai tentar impor a você. Sabe, uma vez eu estava na faculdade e estava comendo lá no restaurante universitário, na Rio da faculdade. Tinha sentado sozinho e tudo mais. E de repente, uma moça chegou e sentou na mesa comigo. E eu já conhecia, aquela moça era da minha turma. E ela chegou, ela sabia que eu era cristão. E eu sabia também que ela era espírita. E ela chegou, sentou na mesa e começou a querer me confrontar. Começou a querer falar comigo sobre o ponto de vista do que a religião dela ensinava. E eu lembro que naquele dia a gente começou a conversar, eram umas 10h30 da manhã, e foi assim, algo tão sobrenatural, né? Porque aquela moça, ela sentou para me confrontar, né? Ela sentou naquele lugar para tentar fazer com que eu não respondesse suficiente para que ela da forma que ela estava me confrontando. E aquela conversa ela começou 10h30, foi terminar por volta das 4h30 da tarde. E foi tão incrível porque ela começou me confrontando. Mas no livro fala assim, assim, assado. Mas porque diz assim, assim. E se você é uma pessoa que ama a Deus de fato, você precisa estar preparado para essas situações. Quando você vive governado por circunstâncias ou por temor de homens, você é facilmente corrompido. Mas quando você vive de acordo com aquilo que Deus lhe fala, na palavra dele, quando você vive de acordo com aquilo que Deus lhe fala, sobre cada um de nós, sobre quem nós somos, nós conseguimos vencer qualquer situação. E eu lembro que aquela conversa começou meio tensa, né, de ela me confrontar, ela falar, e já depois do final a conversa mudou totalmente, de ela me confrontando para ela me perguntando: meu Deus, eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais, eu não sabia que era assim, eu não sabia que tinha acontecido desse jeito, sabe? E quando você tem conhecimento de quem você tem conhecimento da palavra de Deus, Deus ele leva você a um novo nível, Deus ele leva você até a ser confrontado
Mas quando você tem as suas bases firmes nele, você pode ter certeza de que as situações elas não vão derrubar você. Amém? Quando nós agimos com coragem e ousadia, a opinião de Deus ela vai ser mais importante do que a nossa realidade ou a opinião das outras pessoas. Né? Quando nós realmente vivemos aquilo que Deus ele fala sobre cada um de nós, a nossa realidade, aquilo que nós cremos, como eu falei lá no primeiro ponto, aquilo que nós cremos vai definir aquilo que nós vamos ser, aquilo que nós vamos viver. Amém? E o nosso terceiro ponto é: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Lá em Josué 1, versículo 9, um versículo muito conhecido. Josué 1:9. Deixa eu abrir aqui. Diz assim: não tenho eu te ordenado? Ser forte e de boa coragem. Seja forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. Lembra do tema? Coragem para falar de Jesus. E Josué 1:9 diz: não tenho eu te ordenado? Ei, Deus ele tem nos chamado. Deus ele tem nos atraído para viver uma realidade sobrenatural. Não tem Deus ele te ordenado? Seja forte e de boa coragem. Tenha coragem. Seja forte. Não temas. Tampouco fique desanimado, pois o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que fores. Por onde quer que você for, o Espírito de Deus está com você. E lá em 2 Timóteo já dizia: porque Deus ele não nos deu espírito de temor, espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Poder, amor e moderação. Não tenha medo. Quando Deus ele nos chama para fazer algo além daquilo que os nossos olhos eles podem ver, Deus ele sempre vai nos chamar assim. Às vezes são situações onde você não consegue ver, né, uma solução prática. E isso vai testar a nossa fé. Quando a gente sai do nosso comodismo, quando a gente sai da nossa zona de conforto, Deus ele quer nos levar a entender que o poder dele é maior. Quando Deus ele nos instiga a viver uma vida além daquilo que nós estamos acomodados, Deus ele quer nos ensinar o quanto nós precisamos depender dele, o quanto nós necessitamos depender da presença dele sobre nós. Amém? Eu estava lembrando agora sobre uma situação onde eu estava numa faculdade ministrando e teve uma moça que ela sempre participava das reuniões com a gente. Ela sempre gostava de estar junto, porque era o único momento onde ela conseguia ouvir a palavra de Deus. Ela tinha vindo do interior do estado e o único momento onde ela conseguia se conectar com Deus era dentro das reuniões que nós fazíamos na faculdade. Então, naquele dia ela foi para... Ela não tinha ido para a faculdade, porque no dia antes ela tinha ido jogar vôlei e durante o jogo que ela estava tendo, ela pulou e machucou o joelho e deslocou. E no dia seguinte ela não foi para a aula, ela faltou todas as matérias que ela tinha, mas ela fez questão de ir para a reunião, né, de ir para o nosso momento para falar de Jesus na faculdade. E ela não foi para a aula, porque ela não conseguia, mas ela sentiu no coração a vontade e o desejo de ir para a reunião. E ao chegar na reunião, a reunião aconteceu normalmente, tudo mais. Como já era a última do semestre, a gente fez uma comemoraçãozinha. E ao final da reunião,
a gente já tinha orado para liberar o pessoal para lanchar e tudo mais. Eu vi aquela moça e eu senti de Deus de liberar algo sobre a vida dela. Eu chamei ela e eu falei, eu posso orar por você? E na mesma hora ela falou, sim, pode. E eu lembro que naquele dia, se eu tivesse tido um receio ou um medo de falar sobre, de orar sobre a vida dela não teria sido tão impactada como foi. Porque quando nós começamos a orar sobre ela, impusemos as mãos sobre o joelho dela que estava machucado, automaticamente, naquela hora, nós começamos a declarar cura, começamos a declarar a vida de Deus, e aquele joelho que estava inchado começou a desaparecer, todo inchaço. E ao final da oração, foi tão incrível que ela não conseguia curvar o joelho, mas quando terminou a oração, ela conseguia até pular. Sabe, quando nós estamos conectados com Deus, nós conseguimos entender o ambiente e trazer a realidade do céu para a terra. E é muito mais fácil você falar para Deus, para alguém sobre Jesus através daquilo que você vive, através daquilo que você pratica. Porque com certeza aquela moça ela teve uma experiência com Deus e ninguém vai falar para ela que não foi Deus que curou a vida dela, que não foi Deus que fez um milagre no seu joelho. Nós tiramos toda a atadura que tinha sido colocada lá e não tinha mais nada. Não tinha inchaço, não tinha dor, não tinha nada que prejudicasse seu corpo. Então, é muito mais fácil você falar do amor de Deus, você mostrar Jesus através do poder de Deus que já está em nós, né, do que às vezes apenas falar e as nossas palavras elas não serem carregadas também do poder de Deus. Como nós oramos aqui em Josué, Deus ele tem nos chamado, Deus ele tem nos chamado para viver uma vida sobrenatural. E para nós vivermos uma vida sobrenatural, nós também precisamos entender que nós precisamos viver com o espírito de ousadia, com um espírito de poder, com um espírito onde o amor de Deus ele vai guiar tudo aquilo que nós vamos fazer. Quando nós entendemos quem nós somos em Deus, quando nós não deixamos nos levar por aquilo que as circunstâncias tentam nos aprisionar, quando nós temos força e coragem, nós podemos fazer qualquer coisa, porque Deus ele está conosco, porque Deus ele tem nos colocado. E esse comissionamento, ele não é para que a gente possa viver uma vida passiva, mas para que nós possamos agir em ousadia e fé, para que nós possamos encher a nossa mente de esperança e nos posicionarmos diante das situações. Sabe, Deus ele não tem nos chamado para viver uma vida acomodada. Deus ele não tem chamado eu e você para viver uma vida no raso. Deus ele quer nos levar a uma vida sobrenatural. Deus ele quer nos levar a uma vida onde a presença e o poder dele vão nos guiar para onde nós formos. Lembrando, Josué 1:9, não foi eu que te ordenei, não foi o Senhor que nos chamou, não foi o Senhor que já colocou palavras de esperança no nosso coração, não foi o Senhor que já nos resgatou? Tenha coragem, tenha ousadia. A nossa confiança em Deus, ela precisa ter o reflexo dos nossos passos de ousadia. A ousadia é ter coragem para agir. Deus, ele não nos deu espírito de covardia. Em Jesus nós encontramos a ousadia para obedecer a Deus e testemunhar o seu amor. Se você não conhece, mas quando você pesquisa um pouco mais sobre a raiz da palavra testemunhar ou testemunha, a testemunha é aquela pessoa que durante um julgamento ela é convidada para defender alguém, para falar sobre alguém, e quando ela é convidada para isso, ela passa a fazer parte daquela causa. Nós somos chamados para ser testemunhas de Deus sobre essa terra, para participar com Cristo sobre tudo aquilo que Ele quer fazer nessa terra. Quando nós somos testemunhas,
como diz lá em Romanos, sereis minhas testemunhas. Nós somos chamados a levar o amor de Deus, a ser um com Ele, aonde nós estivermos. Sabe? Aonde nós estivermos, seja numa faculdade, seja numa escola, seja no seu trabalho, essa coragem para falar de Jesus, essa coragem para falar do amor de Deus, ela precisa nos inspirar, nos instigar a viver mais em Deus. Essa coragem para falar de Jesus, ela precisa ser tão latente no nosso coração, queimar de uma forma tão viva, que ela precisa ser externada. Quando nós amamos a Deus de fato, quando nós cremos que Ele é suficiente e poderoso, nós não nos contentamos em apenas viver uma vida assim. Nós queremos falar do amor dele. Nós necessitamos compartilhar com as pessoas aquilo que nós temos recebido. Andar em ousadia é estabelecer a nossa confiança em um Deus vivo e poderoso. Sabe, você pode orar por enfermo, declarar a mente e o coração de Deus nos ambientes, ter palavra de sabedoria para as pessoas e, pelo poder que há no nome de Jesus, transformar a realidade ao seu redor. Sabe, quando você confia em Deus, quando você entrega a Ele o seu coração de fato, você consegue mudar a realidade de ambientes. Você consegue fazer com que Deus Ele reine sobre toda e qualquer situação. E Deus Ele tem nos chamado para viver assim. Deus Ele tem nos chamado para liberar a vida dele sobre as pessoas. Outro dia Deus Ele falou no meu coração. Eu estava andando de Uber e assim, quando Deus Ele nos guia, nós conseguimos falar do amor dele para qualquer pessoa. E eu gosto muito de liberar. Quando Deus Ele fala, eu gosto de fazer com que Ele reine. E eu estava no Uber e eu estava quieto na minha, e Deus Ele falou ao meu coração. E eu fiquei assim: Senhor, Tu quer que eu fale isso? Aí o Senhor falou sim. Aí eu comecei a puxar assunto com o motorista. E durante a conversa eu não sabia porque Deus Ele tinha pedido para eu falar sobre o quanto Deus amava aquele homem. E durante a conversa se desenrolando, e eu comecei a liberar, sabe? Eu comecei a falar para aquele senhor: olha, Deus Ele ama muito você. Você não tem noção do quanto Deus Ele ama a sua vida. O quanto Deus Ele se importa com aquilo que você está sentindo. E quando eu fui falando nisso, aquele homem olhou para mim e falou: nossa, você foi realmente enviado por Deus, porque eu não era para estar aqui hoje. Aquele homem, para vocês terem uma ideia, ele tinha perdido o filho de 23 anos, há uns 3 dias antes. E aquele homem estava aprisionado. Ele estava num luto, sofrendo. E quando eu comecei a falar para ele quanto Deus amava ele virou e falou assim: Deus Ele me ama. Deus Ele me ama mesmo, porque meu filho de 23 anos morreu. E eu tô rodando aqui pela cidade, trabalhando como Uber, para poder eu não voltar para minha casa, olhar para minha mulher e sentir a falta do meu filho. E você vem e fala que Deus Ele me ama. E naquela hora eu comecei a liberar ainda mais a vida de Deus, a palavra de Deus. E quando eu desci do carro, eu pedi para orar com ele, e aquele homem em lágrimas falou assim: muito obrigado, porque com certeza Deus Ele falou através de você. E se você não tivesse entrado nesse carro hoje, eu estaria passando por mais alguns dias, ou uma vida toda, pensando que Deus Ele não me ama, porque Ele levou meu filho. Mas você, por aquilo que Deus Ele falou com você, eu tenho certeza de como Ele me ama. E aquilo foi algo tão marcante, sabe? Porque só foi uma palavra que foi liberada,
e aquilo trouxe cura sobre o coração daquele homem. E às vezes a gente precisa apenas abrir a nossa boca e falar, abrir a nossa boca e liberar o reino de Deus, abrir a nossa boca e ter coragem para falar daquilo que Deus está colocando no nosso coração. Sabe, Deus ele tem nos chamado, Deus ele tem nos direcionado. Basta você deixar a passividade de lado, deixar o conformismo de lado e viver uma vida em ousadia. Basta nós entendermos que nós somos filhos dele e que nós precisamos viver uma vida sobrenatural, uma vida onde o medo não nos domina, onde a esperança ela nos guia. Sabe, você precisa ser aquele ponto de encontro com Deus na vida das pessoas que estão no mundo. Você precisa ser aquela pessoa que vai compartilhar daquilo que Deus ele já tem colocado em você, daquilo que você já tem vivido. E antes de terminar, eu queria deixar algumas perguntas para você refletir. A primeira pergunta é: a sua vida reflete a sua confiança em Deus? Aquilo que você tem vivido hoje reflete o tanto quanto você confia que Deus é poderoso para fazer? A sua vida hoje, ela reflete a sua confiança em Deus? E a segunda pergunta é: quantas vezes você já deixou de se posicionar por medo das pessoas, ou por não se apropriar da sua responsabilidade de estabelecer o reino de Deus aqui? Quantas vezes você deixou de falar do reino de Deus por medo do que as pessoas elas poderiam falar? Sabe, chegou um tempo onde a passividade ela não pode ter domínio sobre você, onde a passividade ela não pode e não deve exercer influência sobre a sua vida. E eu creio muito que Deus ele já está preparando o seu coração para viver uma vida sobrenatural, que Deus ele já está falando com você para viver uma vida além daquilo que você pode, além daquilo que você pensa, além daquilo que você imagina. E eu creio muito que esse tempo é chegado, esse tempo de ter ousadia para falar de Jesus, de ter ousadia e coragem para falar do amor de Deus. E eu tenho certeza também de que Deus ele vai cumprir tudo aquilo que ele colocar no seu coração, tudo aquilo que ele falar com você, porque ele é fiel e justo. Amém? Antes da gente terminar, eu queria estar orando e liberando mais da presença de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado por esse momento, obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho conosco. Jesus, eu te peço agora que Tu venha, Deus, sobre o coração de cada um dos Seus filhos, que Tu venha, Senhor Deus, sobre cada um de nós, que nós possamos, Senhor Deus, entender aquilo, Deus, que Tu já preparou para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, que Tu venha falando ao nosso coração, trazendo coragem, trazendo, Senhor Deus, o Teu poder, que Tu venha, Senhor Deus, trazendo, Pai, a Tua vida sobre nós. Espírito Santo, aquece nosso coração, que nós possamos, Deus, andar em ousadia. Pai, que a passividade ela não tenha o domínio sobre o nosso coração, que a passividade ela não tenha, Senhor Deus, poder sobre nós, e que nós possamos sim, Senhor Deus, viver uma vida sobrenatural nessa terra. Pai, que nós possamos sim, Senhor Deus, viver uma vida, Senhor Deus, de ousadia, uma vida, Senhor Deus, que vale a pena ser vivida sobre essa terra. Pai, aquece o coração dos Teus filhos, para que eles possam sim, Senhor Deus, ser ousados em Ti, Senhor Deus, e que eles possam, Senhor Deus, levar a Tua palavra com amor, com poder, Pai, e com vida. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que Tu venha, Deus, lembrando eles todos os dias, Senhor Deus, Pai, para serem fortes e corajosos, porque Tu já está com cada um de nós. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe você, que você continue sendo ainda mais abençoado durante essa conferência. Então, abraço e até a próxima.